A graça e a paz do Senhor seja com você. Seja bem-vindo à nossa série Sentimento Esse Desconhecido. A nossa mensagem de hoje tem como tema Não se perca. E essa mensagem está baseada em Gálatas capítulo 5, verso 24 e 25, que nos diz assim: E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Todos nós queremos viver a vida, mas às vezes nós nos perdemos na vida. Para isso, eu queria contar uma pequena história, uma parábola. Havia um homem que queria ser um aventureiro, um grande aventureiro, mas queria ser de acordo com as regras dele, com os padrões dele. Então ele decidiu explorar uma grande floresta sozinho e utilizando os recursos dele, os instrumentos dele e não os padrões profissionais. O resultado disso, ele se perdeu e por isso não conseguia encontrar o caminho de volta. Quanto mais ele tentava procurar e encontrar, mais ele se percebia de volta no mesmo lugar e na mesma posição. Às vezes, nós nos perdemos de nós mesmos, da vida e de Deus. Às vezes, ficamos dando voltas em torno das nossas dúvidas e, às vezes, em torno das mesmas dúvidas. Às vezes nos vemos em volta na nossa falta de rumo na vida, sem saber qual a direção seguir. Às vezes nos vemos em volta na nossa falta de atitudes que seriam necessárias para a gente avançar. Isso acontece quando nós seguimos os nossos sentimentos. Sentimentos existem para ser sentidos e não para serem seguidos. Sentimentos servem para dar cor à nossa vida, sabor à nossa vida, e não para nos guiar. Pelo fato de serem oscilantes e voláteis, os sentimentos nos levam a nos perder. Os sentimentos nos levam à desorientação. Se nós então fizermos tudo o que sentimos, uma hora nos perderemos. Nos perderemos de nós, da vida, de Deus. E não saberemos mais a direção certa e não saberemos como retornar. Para não nos perdermos na vida, nós temos que ser guiados por algo melhor que os sentimentos. Voltando para a nossa história, para a nossa parábola, o aventureiro se perdeu e depois de perdido por muito tempo, foi encontrado por um bombeiro que fazia parte das buscas quando notaram o seu sumiço. O bombeiro, então, tendo encontrado, o guiou com firmeza, com segurança e com facilidade para fora daquela floresta. E, tirando da floresta, o deixou a salvo. O aventureiro não conseguia entender com que facilidade aquele bombeiro conseguiu tirá-lo dali, quando tantas vezes ele tentou de maneira inútil. Depois de salvo, o bombeiro então lhe entregou um GPS. E disse para ele: você precisa disso, de um instrumento de localização. Nunca faça uma exploração sem isso. Dessa forma você nunca vai se perder. O fato é que tem como nós vivermos sem nos perder. Tem como nós nos movermos na vida de maneira firme, de maneira segura, desde que sejamos guiados por um fator firme, por um fator seguro. A Bíblia nos fala e nos mostra sobre esse fator firme e mostra como esse fator é superior aos sentimentos. Segundo a Bíblia, se você viver a vida proposta por Cristo, você não irá se perder. A vida, segundo Cristo, propõe uma direção melhor que os sentimentos para você. O texto que nós lemos hoje nos fala sobre o problema causado pelos sentimentos que guiam, que orientam a nossa vida. O versículo 24 menciona as palavras paixões e concupiscências.
Vamos entender essas duas palavras que mostram os sentimentos que nos fazem perder de tal forma ao ponto de precisarmos de um Salvador. Comecemos com a palavra paixões. A palavra paixão, do grego patema, significa sentimento intenso que gera sofrimento. Os sentimentos fora do seu devido lugar nos guiam para a perdição e desorientação, porque sentimentos não servem para guiar a nossa vida. E pior ainda, quando os sentimentos perdem o controle, quando eles se tornam intensos e geram sofrimentos em nós, que são as paixões. Os sentimentos, quando estão fora de controle, nos fazem sofrer, fazem com que a gente se perca do caminho, se perca na rota da vida. A outra palavra é a palavra concupiscência. A palavra concupiscência, do grego epitemia, significa um desejo intenso e ansioso. E essa é uma verdade em relação à vida guiada pelos sentimentos e pelas emoções. É que os sentimentos nos levam sempre para desejos e não para satisfação. E quando nós fazemos todos os nossos desejos, nós nos prejudicamos por causa de desejos que são inconsequentes, pelo fato de desejos serem baseados em sentimentos que são voláteis, e com isso nós nos perdemos interiormente e nos perdemos na vida. O resultado de viver por sentimentos e desejos é exatamente nos perder daquilo que a Bíblia chama de reino de Deus. O versículo 21 nos diz o seguinte: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O reino de Deus é o reino da justiça, da retidão, da harmonia com Deus e com a vida. Quando a gente vive guiado e levado pelos sentimentos, e muitas vezes eles fora de controle, nós perdemos de vista o reino de Deus, nós nos perdemos do reino de Deus. E o texto continua nos mostrando a solução para a pessoa que se perdeu, ou para a vida que está perdida. E a solução está em Cristo como Salvador, como aquele que resgata a pessoa perdida. O versículo 24 nos aponta que a crucificação de Jesus é a solução para a vida que se perdeu nas paixões e nos desejos. O texto diz que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Esse verso nos mostra Cristo e a sua crucificação, porém sendo aplicada à vida daqueles que pertencem a Cristo. A crucificação de Cristo foi assumida por aqueles que são de Cristo, e com isso esses que são de Cristo resolveram o grande problema das paixões da carne. Resolveram a vida problemática seguida pelos sentimentos. Isso porque a crucificação de Cristo redimiu, resgatou a nossa baixa condição humana. Ele absorveu em sua morte a nossa vida rebaixada pelo pecado, ou seja, pelo erro espiritual. Com essa redenção, Cristo dá para aqueles que são seus, para aqueles que lhe pertencem, um fator melhor para a vida interior. Ao invés de serem guiados pelos sentimentos e desejos, serem guiados pela presença do Espírito de Deus na vida interior. O versículo 25 fala que esse fator é viver no Espírito e andar no Espírito. Em Cristo, nós não somos mais guiados pela carne, ou seja, pelos fatores materiais e sentimentais. Nós agora, em Cristo, somos guiados por um fator espiritual e, por causa disso, um fator elevado, porque nós somos guiados pela presença do Espírito de Deus em nossa vida interior. O texto fala a respeito daqueles que são de Cristo. Os que são de Cristo são aqueles que aceitaram a proposta de Cristo, a proposta de experimentarem a superação do que a Bíblia chama de carne, ou seja, o fator simplesmente material e físico. De experimentarem a superação de uma vida baseada nas paixões e nas concupiscências, ou seja, numa vida baseada nos sentimentos e nos desejos. Agora, nós podemos experimentar a vida elevada no Espírito, que é proporcionada por Cristo e pelo seu Evangelho.
Em Cristo nós podemos viver guiados pelo Espírito de Deus, por um alto padrão de vida interior, um padrão que eleva a nossa condição humana, que dá dignidade para a nossa condição humana. Perceba que o que Cristo propõe para você vai guiar a sua vida ao invés de te desorientar. Ele propõe algo maior que os teus sentimentos e emoções para guiar a tua vida interior. Porque as tuas emoções te levarão à desorientação, te levarão a se perder. As emoções, elas oscilam ao sabor dos momentos. Por vezes, as emoções se descontrolam, se tornam paixões. Por isso que as emoções não têm condições de te orientar de verdade. O que Cristo te propõe é te orientar, é orientação para a sua vida. O que Cristo propõe para você é direção. E essa direção vem pelo Espírito e não pelas emoções. Em Cristo existe orientação segura pela presença do Espírito de Deus no teu interior. Você vai deixar de ser uma pessoa sentimental e você vai passar a ser uma pessoa espiritual e, por isso, uma pessoa mais elevada, mais inteligente. A espiritualidade que vem de Jesus eleva a tua condição humana, traz dignidade humana pelo fato de você passar a usar a inteligência e não teus impulsos e não tuas pulsões, porque o homem foi feito, o ser humano foi feito para viver pela inteligência. Nós não fomos feitos para sermos como os animais que seguem suas pulsões e seus impulsos. Seguindo Cristo, você vai ser guiado pela inteligência espiritual, sendo essa inteligência espiritual um fator gerado pela presença do Espírito de Deus dentro de você. Portanto, aceite a proposta de Cristo e você não vai se perder. A proposta de Cristo é que você seja guiado pelo Espírito de Deus. Confie a sua vida primeiramente a Jesus como teu Salvador. Ele é aquele que entra em tua floresta para te resgatar. Deixe de confiar em suas emoções voláteis, em suas emoções vacilantes que te levam à perdição e à desorientação. Mas confie a sua vida ao Salvador, que sabe qual o caminho que você deve seguir. Depois de entregar a sua vida ao Salvador, perceba a presença espiritual que Cristo coloca dentro de você. Essa presença é a presença do Espírito de Deus. E essa presença passa a ser o grande GPS da sua alma. Sendo guiado pelo Espírito de Deus, você segue então na vida de maneira firme, de maneira segura. Dessa forma, você deixará de ser emocional ou sentimental e passará a ser espiritual. Ou seja, a sua condição humana estará elevada, a tua condição humana estará dignificada. Que você seja guiado e guiada pela presença do Espírito de Deus dentro de você, presença essa colocada pelo teu Senhor e pelo teu Salvador. Que você não seja mais guiado ou guiada pelas suas emoções, mas que você coloque as suas emoções e sentimentos no seu devido lugar, que é lugar de servo. Que a sua vida seja conduzida pelo grande GPS da alma, que é a presença do Espírito de Cristo, te conduzindo pela vida interior a uma vida firme, digna e elevada. O Senhor te abençoe e até a nossa próxima mensagem.